Em 2021, pesquisadores da Johns Hopkins publicaram um dado que assustou muita gente. Milhões de adultos convivem com perda auditiva sem perceber que estão perdendo a audição. E o mais curioso é que, na maioria dos casos, o problema não começa com a pessoa parando de ouvir. Começa com sinais pequenos: pedir para repetirem frases, aumentar o volume da TV, dificuldade para entender conversa em restaurante, cansaço mental depois de conversar. Só que, como isso acontece aos poucos, o cérebro se adapta. É exatamente por isso que muita gente demora anos para descobrir uma perda auditiva. O pior é que quanto mais o tempo passa, maior pode ser o impacto: isolamento, perda de memória, zumbido e até aumento do risco de declínio cognitivo. Então hoje eu vou te mostrar 5 sinais de perda auditiva que muita gente ignora, mas que podem ser os primeiros alertas do seu ouvido. E presta atenção principalmente no sinal número 4, porque ele é um dos sinais mais comuns no consultório e quase ninguém associa com a audição. A maioria das pessoas acha que perda auditiva é simples, ou você escuta ou não escuta, mas na prática não funciona assim. Na maioria das vezes a audição piora lentamente e o cérebro compensa tão bem no começo que a pessoa nem percebe. Inclusive, estudos publicados no Lancet Commission mostram que perda auditiva não tratada está associada a maior risco de isolamento social, depressão e declínio cognitivo ao longo dos anos. Ou seja, não é só ouvir menos. A audição influencia comunicação, memória, atenção e qualidade de vida. E o mais perigoso é que os primeiros sinais costumam parecer hábitos normais do dia a dia. Você escuta, mas não entende. Esse é um dos primeiros sinais clássicos. A pessoa ouve a voz, mas não entende claramente as palavras, principalmente em locais com barulho, restaurantes, reuniões, televisão ligada ou várias pessoas falando ao mesmo tempo. E isso acontece porque muitas vezes a perda auditiva afeta primeiro as frequências agudas dos sons, justamente as responsáveis pela clareza da fala. Então o cérebro recebe o som, mas perde definição. É como assistir um vídeo borrado. Você vê que existe informação ali, mas não consegue captar tudo. Número 2, aumentar o volume virou automático. Você aumenta o volume da TV, do celular, do carro, e normalmente quem percebe primeiro é quem mora com você. E aí vem: tá muito alto, como você consegue ouvir assim? Esse é um sinal extremamente comum, porque o cérebro vai se acostumando gradualmente com a perda auditiva e você nem percebe que começou a depender de volumes maiores. E aqui entra um detalhe importante: nem sempre isso acontece só em idosos. Hoje vamos ver perda auditiva cada vez mais cedo por exposição excessiva a fones, ambientes barulhentos e hábitos auditivos ruins. Sinal 3. Zumbido. Muita gente acha que zumbido é apenas um incômodo isolado, mas em muitos casos ele é um sinal associado à perda auditiva. A pessoa começa a perceber chiado, apito, cigarra, panela de pressão, principalmente no silêncio. Isso acontece porque o cérebro tenta compensar a redução de estímulos auditivos. Importante, nem todo zumbido significa perda auditiva, mas ele merece investigação, principalmente se vem acompanhado de dificuldade para ouvir. E no meio de tantos sinais negativos, eu quero falar de um sinal positivo, que é o sinal de notificação que aparece aí para nós quando você se inscreve no canal. E isso nos deixa muito contentes, porque você terá em primeira mão conteúdos de qualidade para cuidar cada vez mais da sua saúde. O sinal 4, cansaço para conversar. Esse aqui surpreende muita gente. Tem pacientes que chegam dizendo: doutor, eu fico cansado em ambientes com muita conversa. E às vezes o problema não é social, é auditivo. Quando você escuta mal, o cérebro precisa trabalhar muito mais para preencher palavras e interpretar sons. Então conversar começa a exigir esforço mental. E no fim do dia a pessoa sente cansaço, irritação, dificuldade de concentração, vontade de evitar ambientes barulhentos. Esse é um sinal extremamente subestimado. Sinal 5. Você começou a evitar conversas. Esse costuma ser um dos sinais mais silenciosos. A pessoa começa a evitar restaurante, reunião da família, ligação telefônica, ambientes sociais. Não porque não gosta, mas porque ouvir virou cansativo e frustrante. E aqui mora um perigo importante. Quanto mais isolamento auditivo, menor estímulo cerebral associado à audição. E hoje já existem estudos mostrando a associação entre perda auditiva não tratada e maior risco de declínio cognitivo. O problema é que quase ninguém percebe esses sinais no começo, porque perda auditiva normalmente não chega de repente.
ela vai se instalando aos poucos, enquanto o cérebro tenta compensar. Perda auditiva não começa quando você para de ouvir, e talvez o mais importante seja entender isso. Quanto antes identificar os sinais, maiores são as chances de preservar qualidade auditiva e qualidade de vida. Porque ouvir bem não é apenas escutar os sons, é conseguir participar das conversas, manter conexões e preservar o estímulo cerebral ao longo dos anos. E tem um detalhe muito interessante. Muita gente começa a perceber alterações no ouvido depois de hábitos aparentemente simples do dia a dia, inclusive fazendo lavagem nasal da forma errada. Por isso eu vou deixar aqui também o vídeo sobre o lado perigoso da lavagem nasal, explicando quando ela pode causar problemas no ouvido e quais erros aumentam esse risco. E para quem já convive com perda auditiva, existe uma dúvida muito comum: em que momento o aparelho auditivo não é mais suficiente? Foi exatamente por isso que eu gravei um outro vídeo explicando quem pode fazer o implante coclear e em quais casos ele é realmente indicado. Então assiste esses 2 vídeos porque eles vão complementar muito o que conversamos hoje.